E aí, meu povo? Olha, seguinte, a gente vai dar início, na verdade, né, ao novo assunto. A gente vai falar sobre o governo de Magalhães Barata no Pará, o famoso MB, o período do baratismo, enfim. A gente vai ver que existem alguns nomes para contemplar esse assunto. E esse assunto ele é continuação do assunto anterior. Nós falávamos no terceiro bimestre sobre o período republicano na Amazônia, né, em especial no Pará, como essa república se consolidou no nosso estado, os processos que levaram a essa consolidação da república, né? E agora a gente vai falar de um período que também está tá digamos na ordem cronológica desses acontecimentos que fazem referência à república, à constituição da república, tá? Nós vimos que a república foi um governo, um modo de governo que substituiu a monarquia, né? O Dom Pedro I, imperador do Brasil, desculpe, do Pedro II. E após esse momento, né, dessa troca, dessa substituição, nós tivemos a chegada de dois primeiros presidentes, né, que assumiram de forma com voto indireto, o Marechal Deodoro da Fonseca, Bernardino da Seca. Eu sei que vocês pensaram isso, mas não é não. E o Marechal Floriano Peixoto, né? Esses dois foram os primeiros presidentes do Brasil e eles foram eleitos de forma indireta, ou seja, o Congresso, né, políticos votaram e escolheram esses dois. Passando um tempinho, né, nós tivemos as eleições presidenciais, né, que eram eleições, digamos que a gente vai ver daqui a pouco, armadas, eleições um tanto quanto bem complicadas. Então, se a gente reclama da nossa eleição, antigamente, não é que hoje esteja bom, mas é que já foi bem pior, mas tipo muito pior. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E após esse momento, né, nós tivemos ali a troca de governo, meio que por meio de um golpe, tá? Ou outros dizem que foi uma revolução, a gente vai ver daqui a pouquinho. E o Magalhães Barata, desculpe, o Getúlio Vargas assume o Brasil e começa a política de intendentes, que seriam governadores não eleitos, mas indicados pelo presidente. É aí que entra o Magalhães Barata. Só que, claro, isso que eu estou falando é um apanhado geralzão, tipo do resumo do resumo. E a gente não vai ver resumo de resumo de resumo. A gente vai ver as coisas de forma bem detalhada, de forma bem calma, explicada, para que vocês não tenham qualquer tipo de dúvida. Sendo assim, a gente vai entrar agora nessa questão de contextualizar. Por que é importante contextualizar as coisas? Porque é a partir dessa contextualização que você começa a entender por que certas coisas acontecem, por que acontecem naquele momento e não em outro, ou porque não acontecem. Enfim, é a contextualização dos fatos que vai dar a gente condição para que a gente possa entender todos os mecanismos que levaram a determinado acontecimento ou levaram a fazer com que certa coisa não acontecesse, tá? O contexto é o porquê, quando e como, tá? Mas resumindo, é isso. Bem, então para falar no governo Magalhães Barata no Pará, a gente precisa falar, contextualizando, desse movimento conhecido como tenentismo. Então bora ver o que foi o tenentismo, né? O tenentismo foi um movimento político-militar realizado por jovens oficiais brasileiros durante o período da Primeira República. Esse corpo de oficiais era composto em geral por tenentes e capitães que estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro, sobretudo com as práticas do jogo político imposto pelas oligarquias. Ponto. Vamos lá. É só um parágrafo, mas tem informações importantes. Perceba que aqui ele fala sobre Primeira República. Primeira República porque, obviamente, é o primeiro tipo de modelo republicano que vem depois da monarquia. Mas nós vamos ter outros tipos de república. A própria República do Vargas já passa a ter um novo nome, né? Tá? E depois dos anos 60 tem outro, tem dos anos 80 para cá também. Então há certas mudanças, certas modificações nesse sistema republicano. E esses oficiais, percebem que são militares que estão, digamos, na liderança do movimento tenentista, né? É bom que fique claro que, apesar de ser tenentista ou tenentismo, o nome desse movimento, não se tratam apenas de tenentes e também não só de capitães, né? Existem pessoas militares de várias patentes, tá? Mas a maioria eram tenentes e capitães, ou seja, gente que tem ali um cargo uma patente um pouquinho mais abaixo na hierarquia militar, né? E eles estavam insatisfeitos com o sistema político. Por que eles estavam insatisfeitos com o sistema político? Normalmente, quando você ouve alguém dizer que está insatisfeito com o sistema político,
Obviamente que não é sempre, né? Mas em muitos casos é porque essa pessoa está, de certa forma, fora do poder, está aleijado das decisões, está num local onde ele não tem voz de comando, ele não consiga dizer, tipo, eu quero que seja assim, eu quero participar, eu quero falar, eu quero mandar, eu quero ser ouvido. Aqui foi o caso, certo? Esse movimento tenentista, ele surgiu porque os militares eles se sentiam afastados do poder, eles se sentiam não tão prestigiados. Eles não se sentiam importantes, eles acreditavam que o governo os colocava de lado. E quando fala aqui, ó, com as práticas do jogo político, é porque a política na época ela era, digamos, manipulada. Hoje ela é também. Não sei se eu posso ser processado pelo que eu vou dizer, então eu vou só pensar. Ela é manipulada? Mas na época era muito. Na época era muito manipulado. Tipo, muito com M maiúsculo, porrudão Teba, um gigante M. Era muito. E isso irritava os militares. Mas é bom que se diga, os militares se sentiam irritados por isso, não porque, tipo, isso é errado, isso é desonesto, isso aí é uma fraude, nada, não. Era só porque eles estavam fora da mamata, era só por isso. Então, antes que alguém diga assim, tipo, pô, os militares defendiam certo, defendiam nada, eles queriam saber de puxar a brasa pra sardinha deles, ou o contrário, não sei como é o ditado. Enfim, de qualquer forma, esse movimento tenentista ele surgiu por conta dessa insatisfação com o sistema político no Brasil, da maneira que era nessa época, né, nos anos 20, que privilegiava certas classes econômicas, sobretudo as oligarquias, que eram as famílias ricas e poderosas, né, em detrimento dos militares e praticamente do restante da população. Ok? Então o tenentismo ele surge na década de 20 e ele contribui para a desestabilização da ordem política existente na Primeira República. Qual era essa ordem política que tinha lá? Era a chamada política do café com leite. A gente vai falar com mais calma e mais profundidade sobre isso mais lá na frente. Mas, de modo geral, a política do café com leite ela era uma política assim que as eleições elas eram combinadas e praticamente vencidas antes de acontecer. Por quê? Nessa época o Brasil ele tinha as fazendas de café em São Paulo, onde estava a maior parte das pessoas ricas e poderosas do Brasil, e em Minas Gerais, que era outro polo produtor econômico muito grande, tu tinhas ali as fazendas de gado leiteiro, né, que produziam, obviamente, leite. E, e esses dois estados, né, concentravam ali um contingente muito grande de pessoas ricas e poderosas. Sendo assim, como eles dois acreditavam, os dois estados, os grupos dominantes, as elites, eles acreditavam que não era negócio de ficarem brigando com o outro, rolou um acordo entre eles que ficou conhecida como a política do café com leite. Como era isso? A eleição ela era feita para presidente e os paulistas e mineiros combinaram, olha, um mandato vai ser nosso, paulista, a gente vai votar no candidato paulista e vocês mineiros também vão votar no candidato paulista. No outro mandato vai ser o candidato mineiro e vocês mineiros votam no candidato mineiro e nós paulistas também. Nós temos maior peso e nós vamos ganhar a eleição, certo? Então, como o café era forte em São Paulo e o leite era forte em Minas, esse acordo ficou conhecido como política do café com leite, certo? É por essa razão que tem esse nome. E essa política ela rolou por um tempo de forma tranquila, só que mais lá na frente deu merda. Só que a gente fala daqui a pouco sobre isso. Mas a política do café com leite era isso. E é isso que está aqui, ó. Essas práticas do jogo político imposto pelas oligarquias que incomodavam. Eram essas práticas. Além de outras que a gente vai falar também. Tá? Então, quando vem essa desestabilização da ordem política, é isso. O movimento tenentista ele ajuda, não sozinho, mas ele ajuda a quebrar essa política do café com leite, fazendo com que não haja substituição de um mineiro por um paulista ou o contrário. Certo? É a partir da ação do movimento tenentista, junto com outros acontecimentos, que a gente tem essa quebra dessa política. Olha, o surgimento desse movimento remonta à campanha eleitoral das eleições de 1922. Nessas eleições, a oligarquia paulista e mineira lançou Arthur Bernardes como candidato a presidente e enfrentou a concorrência de Nilo Peçanha, apoiado pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Perceba que quando a gente fala de oligarquias, vocês têm que lembrar que nós estamos falando de famílias ricas, poderosas, famílias, sabe, de grana, elite.
E essas famílias lançavam seus candidatos e torciam para que ele ganhasse para defender, obviamente, os interesses de quem o indicou, de quem o financiou, de quem o patrocinou. Igualzinho é hoje. E aqui, a candidatura de Nilo Peçanha ficou conhecida como Reação Republicana e sua chapa procurou conquistar o voto das classes médias urbanas. E olha aqui, nós já temos fake news desde aquela época. Olha. Foi durante essa campanha eleitoral que a imagem de Arthur Bernardes como político antimilitar popularizou-se por causa de cartas falsas, meu Deus, que foram veiculadas com supostas críticas feitas por ele aos militares. Então, tipo, fake news, pensa que é novo? Nada, mano. Olha, isso aqui é mais antigo que andar pra frente. Aí foi comprovado e tal que era falso, né? Mas aí a relação entre o Bernardes e os militares já tinha azedado, né? Já tinha ido pro vinagre e a coisa começou, o caldo começou a entornar, começou a engrossar, né? E o bicho pegou. Aí para ajudar, o Arthur Bernardes, ele aqui diz, né? A situação agravou-se de maneira definitiva quando o presidente eleito Arthur Bernardes ordenou o fechamento do clube militar e a prisão de Hermes da Fonseca, que era militar. Tipo, aí os caras avisaram, não, esse bicho ele quer, onde ele quer confusão, não pode, vão encher ele de bufetada, porque quem esse cara pensa que é? Só porque ele é presidente? Né, Júlia? Mano, daí o bicho ficou complicado mesmo, porque as cartas eram falsas, mas essa prisão e o fechamento do clube militar foram verdadeiras. Então, os tenentistas que já estavam ali meio que aborrecidos, chateados, ficaram bem mais ainda. Né, bebê? Eu vou dar um pause aqui, que eu tenho que levar minha filha na escola, mas já volto, tá? Então, aguarda aí. Voltando. E aí, então, como a situação entre o presidente eleito, Arthur Bernardes, e os militares já estava bem complicada, né? Eles, então, levaram à frente a questão da revolução tenentista, da revolta, desse movimento deles, que durou ali de 22 a 27, 1922 a 1927. E dentre os acontecimentos que marcaram essa época, né, relacionados ao tenentismo, um dos mais famosos, talvez até o mais, foi essa revolta do Forte de Copacabana, ou revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que basicamente consistia no fato de que os tenentistas eles se rebelaram e se uniram aqui dentro desse forte, que está na imagem, ok? E eles ficaram cercados lá, né? As tropas militares, as tropas do governo do presidente eleito Arthur Bernardes cercaram esse forte e eles ficaram aquartelados ali sem ter como sair, sem ter como, sabe, tentar uma investida. E no alto de desespero, como está dizendo aqui no nosso livro, eles saíram. 18 oficiais foram andando em praça, na rua mesmo, sabe? E o Arthur Bernardes fez o quê? Chumbo neles. Dos 18, só 2 sobreviveram, que são esses dois que estão aqui, ó, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Foram os 2 militares que sobreviveram. Os outros 16, tudo foram comer capim pela raiz. Então, percebe que naquela época o pessoal levava muito a sério esse negócio, né? Era uma briga pelo poder, mano, tu já viu, né? E num momento político tão delicado como o que a gente vivia, com um governo recém-instaurado, um novo modelo de governo também, já que a República era bem recente, as coisas eram bem complicadinhas, né? E isso também acabou, isso foi no Rio de Janeiro, lembrando que na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Brasília ainda não existia. E então, tipo, esse movimento que começou no Rio de Janeiro, ele acabou se espalhando também para outras regiões do Brasil e chegou aqui no norte, né? A gente tem em 1924 uma revolta, uma rebelião tenentista em Manaus, tá? Que ficou conhecido como a Comuna de Manaus. Houve também em São Paulo, em 1924. E depois dessa Revolução de São Paulo, teve início a coluna Prestes, né? Costa Prestes, que era o nome desses dois militares, né? O Miguel Costa e o Luiz Carlos Prestes. Eram dois militares que, digamos assim, encabeçavam essa luta por melhorias para os militares, por uma melhor atenção a eles, e outras questões acabaram também entrando nessa briga, nesses desejos que os militares tinham, né? Como questões sociais, inclusive, ok? O texto fala aqui, ó, a coluna Prestes, Costa Prestes, surgiu em 1925 e foi considerado o maior movimento tenentista do período. Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes marcharam no interior do Brasil durante mais de 2 anos lutando contra as tropas do presidente Arthur Bernardes. Ao todo, a coluna Prestes marchou por 25 mil quilômetros e cruzou 12 estados.
O movimento encerrou-se em 1927, quando se exilaram na Bolívia. E mais aqui para frente a gente vai falar, isso aqui não era nem para estar aqui, eu esqueci de tirar. Isso aqui, olha, qual era a ideologia dos tenentistas, ou seja, o que eles defendiam, o que eles queriam, qual era o principal objetivo deles de luta. A gente vai falar sobre isso com mais calma na próxima aula, porque assim, eu estou tentando fazer vídeos que não fiquem muito longos para não ficar chato, como vocês estão ligados, né? Portanto, a gente vai dar uma pequena parada aqui, tá? E sobre isso aqui a gente volta na próxima aula para não ter, digamos assim, tanta coisa de uma vez só, ok? Então a gente vai ver devagar, com calma, e vocês vão entender. Mas o importante é que vocês entendam logo de cara esse contexto que vai justificar a chegada do Barata ao poder. Porque primeiro o Vargas e depois o Barata, claro, o Vargas a nível nacional e o Barata aqui a nível local, beleza? Então, nos vemos daqui a pouco, um beijinho e até depois.